Oi, pessoal. Continuando então falando sobre evolução humana, a gente vai continuar com os outros hominíneos. Lembrando que toda essa aula é baseada nas bibliografias, nas referências que eu coloquei lá no nosso plano. E também você pode achar outras informações em outros sites também. Fiquem à vontade, isso aqui é só um resumo, tá? Continuando então, a nossa África estava sofrendo passando por alterações climáticas há cerca de 2,5 milhões de anos. Eram períodos secos e úmidos e vai transformando a África mais seca, deixando mais seca e mais savanizada, né? E então essa força do ambiente acaba moldando, digamos assim, os seres vivos que habitavam naquele local, naquela época. O que? Mandíbulas mais resistentes e fortes, relacionada a um hábito vegetariano. Então, tinham que comer alimentos duros, né? Então, tinham que ter essa musculatura, essa parte óssea bastante forte para poder mastigar, certo? Houve aumento da capacidade craniana pelo uso, o que indica, né, o uso das ferramentas. E aí a gente tem, finalmente, o aparecimento do gênero Homo, por exemplo, Homo habilis, Homo rudolfensis, etc. E é o que a gente vai ver agora, tá? Homo habilis, ou o primeiro homem hábil, é a espécie mais antiga do gênero Homo. Ele apareceu, foi encontrado primeiramente lá no leste africano, há 2,2 a 1,6 milhões de anos. Só alguns restos fósseis, mas já dava de identificar que havia um aumento do tamanho do cérebro, né? Então já era maior do que o africano, os australopithecus africanos. Os machos eram muito maiores que as fêmeas, ou seja, há um dimorfismo sexual bastante importante. Eles viviam em famílias, né? E um ajudava o outro no transporte de alimentos, transportando os filhos, certo? E eles se aproveitavam de restos deixados pelos grandes carnívoros, eles comiam carniça. E para cortar esse resto de carniça, quebrar esses ossos das carniças, etc., eles começaram a criar ferramentas como essa que a gente está vendo aqui, que são as pedras lascadas, justamente para cortar o couro, quebrar os ossos, se alimentar do resto de carne que estavam nesses corpos, né? Nessas carniças, certo? Esse é o crânio do, do Homo, desculpa, ai, do Homo habilis. Você vê aqui que os dentes são muito parecidos com os nossos. Olha aqui, ó, né? Os caninos são muito pequenos. A gente já tem esmalte espesso, a gente tem molares muito parecidos com os nossos, certo? Outro exemplo, Homo rudolfensis, foi encontrado em 1993 no Lago Malawi, data de 2,6 a 1,6 milhões de anos. Ele tem uma face mais aplainada, aqui, larga, dentes caninos mais largos, as coroas mais complexas, raízes e esmaltes mais espessos, com o volume craniano cerca de 600 a 800 centímetros cúbicos, comparado com o habilis, né? Acredita-se que eles existiram ao mesmo tempo, ou seja, eles coexistiram há cerca de 2 milhões de anos. E fica numa dúvida de onde que surgiu realmente o gênero Homo, tá? Alguns autores dizem que ele é apenas, o Rudolfensis é apenas uma variação do Homo habilis, não necessariamente uma nova espécie. Mas, tá aqui o Homo rudolfensis, esse é o crânio real e quando você tem um crânio real, ele recebe um código, tá, gente? Então, toda vez que vocês virem por ali, peraí, em algumas fotos, esses códigos assim, é o código de depósito.
porque eles ficam no museu, numa universidade, né, que fez o registro arqueológico, tá? Homo erectus, data de 2 milhões 2 milhões de anos atrás a 400 mil anos. Ele já está bem aqui, mais próximo, né, do presente. Os primeiros fósseis foram achados lá na China, por isso a gente chama de homem de Pequim, e em Java, na Indonésia, no final do século XIX, início do século XX. Está aqui outros locais onde eles foram encontrados, que foram aqui na década de 50, tá? Ele é o, o hominídeo que tem mais fósseis, certo? E também lá no Lago Turcana também foi encontrado. Então, provavelmente ele tinha essa aparência, o volume craniano de 900 a 1.200 centímetros cúbicos já vem bastante, né? A gente ainda tem um tórax supraciliar bem obtuso. Encontraram em 1975 um crânio quase completo. Ele tem várias formas, tá, gente? De acordo com a idade. Esse aqui tem 1,5 milhões de anos e esse aqui tem meio milhão de anos. Então a gente já tem uma diferença, né? Bem acentuada da face, menos protusa, tá? Em 1985, acharam um menino de Turcana, era um adolescente com mais ou menos 12 a 13 anos de idade, datando de 1,65 milhões de anos. Foi importante esse achado porque dá para comparar as proporções corporais do gênero Homo, né? E já é um ser humano típico, né? Adaptado para o andar ereto, no ambiente tropical aberto. E aqui nós temos um neurocrânio bem maior, ainda um pouco com maxilas, mandíbulas fortes, mas nem tanto. Habitavam cavernas, produziam e usavam ferramentas bem elaboradas, que a gente chama de machado de mão, né? Armas e ferramentas de madeira não conseguem ser preservadas, mas essas rochas sim. E ele é importante porque acredita-se que foi a partir dele que houve o controle do fogo. E quando você controlou o fogo, você conseguiu afugentar animais, você conseguiu aquecer o seu ambiente para dormir, você se protegeu de outros predadores, você conseguiu cozinhar o alimento e você conseguiu explorar novos ambientes, tá? Então, essa estratégia data de 1 a 1,5 milhões de anos atrás e foi um marco porque eles começaram a migrar para outros locais, né? Então começaram a sair da África para ir para outros lugares e com o fogo conseguia me aquecer, eu conseguia ir para locais mais frios, certo? Há fósseis mais antigos, a partir de 1 milhão de anos, e há ferramentas e fósseis muito bem distribuídos na Europa e na Ásia. Então, ele foi o primeiro a migrar para fora da África e se adaptar a esses outros ambientes, certo? Também a estrutura social vivia em bandos, um cooperava com o outro, existia provavelmente uma divisão de trabalho, certo? E aqui só comparando, né, gente? Homo habilis, Rudolfensis e o erectus, certo? Nós temos também o Homo heidelbergensis. Foi encontrada uma mandíbula lá na Alemanha. Tem de 800 mil anos a 125 mil anos. Tem traços primitivos compartilhados com o erectus, mas se aproxima um pouquinho do Homo sapiens. Produziam ferramentas bem sofisticadas, caçavam grandes animais, então tinham uma estrutura social muito importante. A face era mais massiva, mais protusa, tinha um tórax supraorbital, testa muito pequena, mais prominente,
sutura sagital grossa, o crânio posterior era mais vertical e a capacidade cranial também, craniana maior, certo? Aqui é a comparação, certo? E esse é o Rudolfensis. Esse aqui foi encontrado na Zâmbia em 1921 por, por Broken Hill. Não, tá no Broken Hill, né? E esse se chama crânio de Kabwe. Pergunta: quando apareceu a nossa espécie e como? E aí a gente tem duas hipóteses. A hipótese de radiação, que a gente chama de Out of Africa. Os humanos modernos evoluíram a partir de uma população de Homo sapiens arcaicos entre 200 a 100 mil anos atrás. Ele migrou da África para cá e ganhou o mundo, né? Vai substituindo todas as populações humanas, vai se dissipando, né? Vai se dissipando, disseminando, perdão, esse é o verbo. E a outra espécie, perdão, é a hipótese multirregional, tá? Grupos humanos apareciam em vários locais e foram evoluindo lentamente para o Homo sapiens atual. Há características modernas que apareceram em alguns grupos e acabaram se espalhando por fluxo gênico, né? Por miscigenação. E houve possível cruzamento entre algumas populações, neandertais e humanos modernos. A gente já ouviu falar, já existe isso de forma genética, né? Já tem vários artigos que falam sobre isso. Muito bem. O nosso Homo sapiens neanderthalensis foi identificado pela primeira vez no Vale de Neander, na Alemanha, em 1857. É um grande mistério ainda, existem várias teorias sobre por que eles sumiram, mas eles tinham narizes proeminentes, faces longas, crânios grandes e o cérebro, o neurocrânio, é mais ou menos 1.400, 1.500 centímetros cúbicos, maior do que os humanos modernos. Ele viveu entre 135 mil a 30 mil anos na Europa e na Ásia Ocidental, bem pertinho agora. Ele coexistiu com os seres humanos, com o Homo sapiens. Aí a gente não sabe se um destruiu o outro, se foi doença, se foi outra coisa, né? E houve mistura, né, com o Homo sapiens. Eles eram muito fortes porque eles eram totalmente adaptados para o frio, né? Eles viviam em ambientes gelados. E acredita-se que há áreas do cérebro neandertalenses que são tão desenvolvidas quanto a nossa. Aqui são alguns sítios que se encontravam neandertais, tá? Ásia e Europa. Então, eles eram populações limitadas, né, para essa área. Eles, como eu falei para vocês, eram morfologicamente feitos, né, adaptados para viver em ambiente frio, porque eles tinham estrutura óssea reforçada, aparelho mastigador para triturar alimentos bastante rígidos, congelados, né? Isso é muito documentado por artistas, né? Muito bem. A gente já tem estudos, como eu falei para vocês, né, que apontam essas diferenças, perdão, essas semelhanças, né, do DNA. O quê? Sim, já tem, tá? O braço e ossos da perna eram duas vezes mais espessos, indicando uma imensa força e adaptação a condições adversas, mas os corpos eram
notavelmente modernas, tá? Tem também um registro importante que é de rituais de enterro. Então, eles já enterravam seus mortos. Isso é uma coisa muito importante que aponta para a cultura do ser humano, tá bom? Viviam também em grupos sociais, desapareceram há cerca de 30 mil anos. Esse aqui é um crânio que data de 35 mil a 53 mil anos e já tem algumas alterações no dente, porque provavelmente eles produziam algum tecido animal e cortavam às vezes com dente também, né, para fazer esses reparos, certo? E tem bastante material feito, né, produzido por eles, tá? Que a gente chama de cultura neandertal ou mosteriana. Aqui, a calota que foi encontrada, alguns ossos, certo? Isso provavelmente é a comparação entre o Homo sapiens e o Neandertal. Olha o tamanho do nariz. É um crânio bem robusto, bem maior que o neurocrânio, certo? Aqui só uma comparação. E finalmente chegamos na nossa espécie. O Homo sapiens evoluiu a partir de uma pequena população africana há cerca de 200 mil anos atrás. E quais são as características? Aumento do tamanho da caixa craniana, mais ou menos 1.330 centímetros cúbicos. A gente tem uma diminuição da robustez do esqueleto, dos dentes, modificações relacionadas à locomoção, as estruturas da mão têm melhor destreza manual, né? A gente já usava joias, a gente se enfeitava, né? A gente tem vários sítios com esses achados arqueológicos. Então, a gente já tinha estratégias de coleta e procura de alimentos mais eficientes, organização social mais complexa, a gente começou a desenvolver o idioma e a gente tem a nossa expressão artística gravado em vários locais, né, com as pinturas rupestres e etc. Certo? Esse é o crânio de Cro-Magnon, encontrado na França, datado de 28 mil anos. Essa é a comparação, tá, gente, do Neandertal com Homo sapiens. Tá vendo? Aqui mais uma comparação. E vários artistas tentam mostrar como é que viviam esses seres humanos, né? Principalmente porque acredita-se que eles eram caçadores-coletores, mas depois acha-se que é melhor o termo coletor-caçador, certo? E aqui, enfim, caça, coleta de frutas, né? Plantas, certo? E também temos evidência de enterros. A gente já enterrava nossos mortos. Isso mostra que a gente tem uma cultura específica para isso. E a gente tem também enterros múltiplos, certo? Esse aqui é um indivíduo que tem escoliose, que tinha escoliose, um crânio mais ou menos assimétrico, uma perna mais curta do que a outra, provavelmente era um indivíduo com problemas de saúde, mas ele era cuidado pelos outros, certo? Porque ele chegou a uma certa idade aqui, tá bom? Aqui há um resumão, né, da nossa história evolutiva. Depois vocês podem olhar com calma. E aqui também uma outra comparação dos crânios e as outras espécies que a gente mencionou aqui nas nossas aulas, tá bem? Qualquer coisa, vocês façam suas perguntas, visitem outros sites, façam as leituras e vamos conversando.